Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está me escutando. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. O nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, meu grande amigo Brunão. Fala aí, Brunão. Fala pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Se hora que você tá nos ouvindo, Para nós é boa noite, né, Brunão? pra nós é boa noite. Bom, o tema de hoje a gente queria falar então sobre energia e seus desdobramentos. Primeiro falar de energia, né? Energia é um termo muito amplo, muito grande, complexo, digamos assim. E desdobramentos, a gente também quer falar dos desdobramentos de uma forma bem ampla. A gente vai falar um pouquinho aí então de energia numa forma de potência de trabalho, né? A gente tem então a energia térmica, a energia elétrica. E a gente vai falar de uma forma assim subjetiva do que é a energia no nosso dia a dia, como é que a gente lida com... Qual que seria a palavra mesmo? Como a energia está inserida no nosso dia a dia, tanto de forma direta quanto de forma indireta. Não, mas eu queria falar agora de uma coisa assim, uma energia subjetiva, um sentimento que você tem quando você acorda, ou quando você vai dormir, ou quando acontece uma coisa boa ou coisa ruim com você, a energia, como que você sente os seus sentimentos, digamos assim. Então, essa é energia não mundana, né? Porque tem duas formas de você falar de energia. A energia mundana, que é a força da potência que você falou do trabalho realizado, que a gente pode transferir para a energia elétrica. Esse é um tipo de energia. A energia metafísica, né, Metafísica, isso aí. ela já é uma coisa mais subjetiva mesmo, que o ser humano ainda não venceu essa barreira. Indícios que essa energia ela realmente tem uma influência direta no nosso dia a dia, na forma como a gente se relaciona, acorda e pensa, ou ainda existem linhas, né, de estudo que falam que não, que essa energia ela é muito subjetiva, ela não tem um peso direto nas tomadas de decisão do dia a dia. Isso aí vai depender de cada um. Da crença de cada um, né? Até mais pra crença, né? Porque, cientificamente falando, é muito difícil você comprovar, por exemplo, que a energia do pensamento é capaz de modificar a realidade em torno daquele pensamento. Com certeza. Já existe alguns experimentos que tentam trazer esse tipo de influência direta da energia subjetiva do pensamento, mas é uma coisa muito incipiente ainda. Então, ao meu ver, quando a gente fala dessa energia mais subjetiva, eu acredito que seja um conjunto de fatores, de coisas bem objetivas que a gente transforma nesse nome de energia. Por exemplo, o tanto que o seu cérebro fez de reação química na hora que você acorda, de serotonina, dopamina e todos os hormônios que você tem durante o sono e com a sua alimentação e o que você fez no dia anterior, como foi sua noite de sono. Todos esses fatores vão resultar naquela sua energia da manhã. Mas isso não necessariamente é essa mesma energia que a gente vai tratar aqui, que é uma energia mundana, que de fato muda as coisas, acende a luz e faz o carro andar, entendeu? Então acho que essa energia subjetiva, ela tem um valor, mas ele é muito mais individual. A energia mundana, ela nos diz respeito a todos. Independente de você acreditar ou não, ela tá aí, e sem ela você não vive. Então, se a pessoa acredita que a Terra é plana ou é redonda, é um problema individual dela. Mas a energia que ela utiliza, ela só existe porque a Terra é redonda. Ela pode até acreditar que a Terra é plana, mas a energia que ela está utilizando só é aquela energia por causa da Terra redonda. E de tudo que envolve a Terra ser redonda, né? Então, quando a gente trata de ciência, principalmente de uma ciência tão exata quanto é a física, não tem achismo. Não dá para você achar que as ondas, por exemplo, tem uma coisa muito ululante de como a Terra é redonda, porque a onda nada mais é do que a atração gravitacional da Lua com o corpo de massa de água da Terra. Aquela atração... Você falou de ondas marítimas, né, agora. Exatamente. Então, assim, a energia solar, por que a energia solar é um desafio, digamos assim? Porque a Terra é redonda. Se o Sol incidisse 24 horas em todos os pontos da Terra, ia ser muito mais fácil de utilizar a energia solar. Um dos desafios da energia solar é justamente o armazenamento em períodos que você não está captando energia. Para além das crenças pessoais, existe o mundo real que está aí acontecendo enquanto você desacredita ou não acredita. E eu acho que é isso que a gente tem que se ater no momento para poder ver qual que é o limite que o ser humano pode chegar diante de tanta oferta de energia que a gente tem e o que nos impede de chegar lá. Esse impedimento é tecnológico, ele é social, é uma questão de geopolítica, é uma questão de falta de estudo em determinado uso de uma energia e conservação
geração e armazenamento. Então, acho que é mais ou menos esse quadro que a gente vai tentar discutir aqui um pouco hoje para abrir os caminhos, né? Para a gente poder discutir no futuro coisas mais complexas sobre energia, que não tentar definir as vantagens e desvantagens de cada uma, porque não existe energia perfeita, não existe energia limpa. Isso é um sonho, mas ainda não existe. A energia do sol tem a sujeira de quando você vai descartar a placa de silício, tem a sujeira na hora de produzir a placa de silício que armazena essa energia. Então não existe energia limpa. A gente vai falar mais aí desses tipos de energia aí, mas é bom, igual você tá comentando, porque os desdobramentos, eles são muitos, né? Então a gente entra também na parte da geopolítica, que são os interesses das grandes nações e o que acontece aí nos bastidores, né? Exatamente. Fazendo um recorte histórico sobre a relação do ser humano com a energia. Talvez a grande descoberta do ser humano pré-histórico foi o fogo. O fogo foi um divisor de águas na vida dos nossos antepassados. E foi a primeira forma que o homem teve de ter acesso a uma energia. E energia até para ele mesmo, na alimentação, né? De poder exatamente, cozinhar. Pra ele se alimentar, pra ele se aquecer, pra ele enxergar que à noite, imagina, antes de ter qualquer tipo de luz urbana. O céu devia ser uma coisa muito doida, cheia de estrela, a lua devia ser. Então, assim, nossa visão de como a luz elétrica, por exemplo, é super importante na nossa visão durante o período noturno, imagina lá atrás, quando não tinha nenhuma luz, era uma confusão de coisas acontecendo, muita estrela, porque não tinha nada para tampar a luz das estrelas. Então, assim, você descobrir uma forma de ter uma energia a qual você pode manipular seu bel prazer, que é o fogo, por exemplo. Você pode apagar ou acender o fogo de acordo com a sua necessidade. A partir do momento que o ser humano descobriu, né, quais são os pré-requisitos para se fazer fogo, o fogo nunca ficou escasso. Ele teve na Revolução Industrial, a gente tem as máquinas, né, que é da queima do carvão, né? Até antes disso. O fogo foi a principal forma de energia durante muitos anos. Muitos anos. Na Idade Média, a galera usava fogo para iluminar o saguão do rei da França, não sei quantos. Era fogo, porque não tinha outra forma de gerar energia, para você ver como que esse processo de dominar uma nova energia é uma coisa complexa. Assim, o ser humano passou séculos e séculos tendo como sua principal fonte de energia o fogo, e isso demorou a se superar. Hoje, nossa principal forma de energia é o petróleo. Muita gente tenta substituir o petróleo como a principal energia, mas é muito difícil, porque quando a gente fala de energia, nós temos que pensar em vários aspectos. O primeiro dele é a escala de oferta. Então, por exemplo, você pega uma energia, quanto mais limpa ela for, não é uma regra diretamente proporcional, não é, mas é mais fácil você gerar energia de forma suja do que de forma limpa, em larga escala, digamos assim. É muito difícil gerar uma grande escala de energia sem que o dejeto, né, dessa geração de energia seja uma coisa que, teoricamente, faça mal para o meio ambiente. Então, por exemplo, você pega a energia magnética. A energia magnética, teoricamente, seria uma energia perfeita. Você só está usando o magnetismo da própria Terra. Não precisa transformar muita coisa, né? Só que a escala dessa energia não é tão grande. Então, assim, o desafio de utilizar a energia magnética é dar uma escala grande para ela. De um petróleo, por que o petróleo é tão bom? Por que ele é tão utilizado? Por que os países se matam por petróleo? Porque petróleo é uma forma de energia barata, em larga escala e muito fácil de transportar. É muito fácil você transportar litros e litros e litros de gasolina, de querosene de aviação, do que for. Mas é muito difícil você transportar essa mesma capacidade energética em baterias geradas por captadores solares, entendeu? Armazenar energia é um problema, né? A não ser que seja petróleo. É uma energia armazenável, barata, que tem em uma quantidade absurda na Terra, e ela é móvel, ela é leve, é fácil de transportar. Esses fatores do petróleo, a humanidade não conseguiu vencer ainda. A energia elétrica dos carros, por exemplo, não adianta você fazer o seu carro andar com a energia da tomada, se a energia que chega na tomada, a fonte dela foi algum derivado de alguma queima, seja de carvão, seja as hidrelétricas também é uma energia, né? Toda energia tem seu tipo de resquício, né? Sujeira, sim. Né? A hidrelétrica, sim, ela tem uma vantagem muito boa,
porque ela polui uma vez só, digamos assim. Você tem a área de represa, que vai ser desmatada, então você vai ter ali uma queda da cobertura vegetal para represar a água que vai passar na turbina para gerar energia. Então essa área represada, ela já vai ter seu impacto ambiental ali dado na fonte, não tem erro, vai ter que derrubar. Desocupar habitações, né? Sim. Tem um segundo impacto, que é essa sobra de matéria orgânica vai ficando muito tempo acumulada e vai gerando alguns gases que pode escapar para a atmosfera e emitir uma coisa. Mas assim, a hidrelétrica das energias em larga escala, ela é uma boa opção. Perto de uma queima de carvão, de uma fusão de núcleo, fissão nuclear, só que ela tem um grande porém. O custo inicial dela é muito alto, né? Fazer uma usina hidrelétrica é caro, assim como fazer uma usina nuclear é muito caro. E a hidrelétrica, ela necessita que o país tenha um relevo que favorece o rio correr e água, né? Não é todo país que igual o Brasil, que tem essa abundância de água. Então, não tem como você falar de Israel gerar energia por hidrelétrica, sabe? Os caras lá se matam por um copo de água, não vai ser... Não é nem bom falar isso, né? É um deserto lá, tem água em abundância. Então, tem como gerar energia por hidrelétrica em Israel. E aí, como é que Israel vai gerar energia? Tem, por exemplo, a eólica. A eólica é uma boa energia também, a energia dos ventos. Ela tem um impacto também que não é tão substancial, assim, faz muito barulho, tem um impacto ao entorno dela, mas ela não tem uma emissão absurda de gás carbônico igual a queima do carvão e do petróleo, por exemplo. E ela não tem rejeito tóxico igual a energia nuclear. Então, assim, o problema da energia eólica é que ela depende do vento, que não é constante, e a forma de armazenar essa energia ainda é cara e complicada. Igual a Dilma falou de estocar vento, você não estoca o vento, né? Você estoca a energia que o vento gerou. Como que a gente estoca energia? Com a bateria. Agora, não tem bateria suficiente para você armazenar o tanto que aquela usina eólica pode gerar no período de vento para ser de fácil distribuição, de fácil manejamento. As barreiras tecnológicas do tipo de energia que nos é ofertado, elas ainda são grandes. É muito difícil você vencer a barreira do petróleo, a barreira da queima de carvão, do gás natural. E isso se desenha de uma forma muito clara na distribuição geopolítica do mundo. Países que mandam no mundo são os países que têm um grande acesso à energia. Estados Unidos, petróleo, Rússia, gás natural, petróleo. O Brasil tem grande acesso à energia, né, velho? Tem. É por isso que o Brasil é alvo, né, digamos assim, do carinho da vanguarda global, que é altamente tecnológico. Só fazendo só te interromper aqui, man. Fazendo um link aqui, quando a gente pega a questão de armazenar energia, né, você falou de armazenar em baterias. A gente tem, por exemplo, na represa, é uma forma de armazenar energia. A gente tem ali a energia potencial gravitacional da água. Então, quando a gente fala então de energia, de armazenamento de energia, a gente pode pensar em entropia. Entropia, ela quer dizer uma organização das moléculas energéticas, digamos assim. Quando você tem uma energia que ela é mais organizada, que ela tem um potencial maior de transformação, é mais fácil de armazenar, né? Então, por exemplo, energia potencial gravitacional. Ela ainda não se transformou na energia elétrica para depois ser armazenada em baterias, digamos assim, ou ser distribuída, né, na rede. A mesma coisa o petróleo. O petróleo tem um potencial muito grande, né? Do petróleo você tira N derivados. Exatamente. Esses desafios físicos que a física clássica nos dá mesmo. A vida tá aí. O planeta funciona segundo as leis da física. Não importa o que você acha, o que você desacha. Se você acha que é mais legal a energia hidrelétrica, uma nuclear, uma magnética, existe vantagens e desvantagens em cada uma delas. A gente às vezes fica cobrando muito que a humanidade não chegou num ponto de usar uma energia limpa, mas é porque não é simples mesmo você conseguir gerar energia a um preço módico para o tanto de gente que existe no planeta de uma forma limpa. É um desafio que a humanidade tem aí por vencer. E eu não sei se a gente vai ser capaz antes de causar um estrago que seja reversível para nós. Porque a Terra vai continuar aí muito bem, obrigado. O ser humano morrer hoje, daqui a 100 anos a Terra já recuperou de tudo. O grande problema do ser humano fazer mal ao meio ambiente da Terra é pro próprio ser humano, porque a Terra vai continuar aí, as espécies vão ser extintas, vão se adaptar, vai chegar uma nova espécie para aquela nova realidade e vai povoar a Terra. Ou pode ser que a vida acabe também no planeta Terra. A vida é uma coisa muito sensível, né? E a vida está diretamente ligada à energia. Não existiria vida sem energia. Tanto que eu coloquei aqui como nosso tópico aqui
os subjetivos humanos, né, de prosperar a vida, né? Prosperar a vida nada mais é do que gerar energia, all the time. Quando você engravida, tem um feto sendo construído, né, ali no útero da mãe, é um gasto energético absurdo. Não é à toa que a mãe tem mais necessidade nutricional, de ingestão de caloria e etc, etc. Porque você tá gastando bastante energia para fazer aquela vida continuar. Transformando energia, né, de um tipo em outra, né? Mas assim, quando eu falo do gasto de energia, não no sentido físico, né? Porque no sentido físico tem sempre uma pegada. Mas o gasto, quando eu falo gasto de energia, é exatamente você pegar uma energia potencial, igual você falou, e trabalhar em cima daquilo. Dar o seu devido fim à potência que ela teria. Então, quando libera lá a água da represa, ela passa pela turbina, aquela energia potencial, ela vira energia elétrica que a gente vai utilizar na nossa vida. Não existe vida sem energia. A gente precisa de energia. E muita energia. A energia é o que encarece a maior parte dos insumos industriais. Se a gente tivesse uma indústria com energia de graça, eu tenho certeza que a indústria mundial seria 6 vezes mais forte do que ela é hoje. Um dos desafios e dos maiores custos da indústria é a energia. Você conseguir gerar energia elétrica para abastecer uma indústria gigantesca. Então, imagina se o ser humano tivesse chegado já na condição de uma energia praticamente gratuita e limpa. Com certeza já teria alguma indústria utilizando. Se não tem ainda, é porque realmente existe uma barreira tecnológica que não nos permite chegar lá. Para além do lobby das outras indústrias energéticas. Por exemplo, a gente fala de petróleo. Petróleo manda no mundo desde o fim da Primeira Guerra, talvez, quando os tanques e aviões foram de fato dominantes na vitória ou na derrota da guerra. A partir dali não tinha mais erro. O petróleo seria a commodity mais importante do mundo, né? Hoje em dia tem muita gente que diz que a informação é a commodity mais valiosa do mundo. Essas big data do Facebook. Que é energia também. Sim, é uma forma de você armazenar ali, né? Como que a pessoa gastou energia para colocar a opinião e tudo que ela se transformou no decorrer da vida dela é um dicionário praticamente, né? Do trabalho energético da humanidade. Isso é realmente bastante valioso. Mas quando chega ali no vamos ver, não existe subjetividade. É bem objetivo. Na hora de um conflito militar, por exemplo, não tem subjetividade. É lógico. Quem tiver a bomba que queima maior número de megatons nuclear vai ganhar a guerra. É uma energia bem objetiva. Os desafios da humanidade, por exemplo, da Alemanha, da sociedade alemã, em relação à energia que eles utilizam, é diferente do Brasil. A Alemanha tem uma condição ali regional que é própria dela, né? A Alemanha depende do gás natural que vem da Rússia, mas a Rússia tem um problema com a OTAN como geral, porque tem um conflito geopolítico no sul, que tem os Estados Unidos metendo bedelho, porque tem o canal lá da seda, que vai fazer uma nova rota de comércio, isso tudo por causa de uma coisa, petróleo, energia. Então é diferente do Brasil, que tem uma oferta de energia que qualquer país do mundo ia sonhar ter. A gente tem sol pra caramba, a gente tem água pra caramba, a gente tem petróleo pra caramba, a gente tem minério pra caramba, que não é energia per si, mas é um dos maiores, né, objetos de transformação através da energia. Uma das coisas que mais gasta energia é justamente transformar o minério de ferro numa chapa de aço para fazer um carro, para fazer um avião. O Brasil tem todos esses recursos naturais, tanto de energia quanto do que a gente gostaria de transformar os outros recursos que a gente tem através dessa energia que a gente tem. O desafio brasileiro em relação à sua própria energia, ele é único. Não vai ser igual o desafio da Argentina, nem igual o desafio da Austrália. Por isso que... Eu acho que não é nem uma questão de desafio. Eu acho assim, cada país tem que verificar o que seria melhor para ele. Igual, por exemplo, o Brasil é uma região que pega muito sol. Então, o que a gente poderia fazer para otimizar a produção de energia, transformação de energia solar em energia elétrica nessas regiões? Aí a Argentina isso, a Alemanha, sei lá, energia nuclear. O que cada país poderia aumentar a sua eficiência, digamos assim? Então, é para isso que existem esses fóruns internacional, esses protocolos de Paris e etc. É uma tentativa meio fracassada de tentar organizar alguma coisa nesse sentido. Só que quando a porca tosse o rabo, não tem muito isso, sabe? Igual a gente vai pegar aí o exemplo do Covid agora. O mundo inteiro tá passando pelo Covid. Tem duas vacinas incipientes já de
de dar bom resultado. Os Estados Unidos foi lá e comprou todas. Então, assim, não existe cooperação internacional, não existe globalismo. Isso é mentira. Cada um olha seu umbigo, né? Cada um olha seu umbigo, cada um olha a sua nação. O problema quer dizer, se cada um olhasse a sua própria nação, tava bom. O problema é que quem olha pra sua nação e já fez ali um trabalho de desenvolvimento lá atrás, hoje olha pro resto do mundo como aquilo que você falou da represa, uma energia em potencial. Então aqui no Brasil, pros Estados Unidos, é uma reserva absurda de recursos que eles já não têm mais porque eles gastaram a maioria para serem o que são hoje. Então, você pega, por exemplo, cobertura vegetal. O Brasil é um dos poucos países que ainda preserva mais de 70% da sua cobertura vegetal nativa. Isso é uma coisa que na Europa é impensável. Lá os caras, se muito, tem 30% preservado. Arrancou tudo, né? Já arrancou tudo. Então, o Brasil, ele não é saqueado à toa. Ele é saqueado porque ele tem muito o que ser saqueado. O que a gente tem muito para ser saqueado? Energia, petróleo, um solo muito bom para agricultura, sol, água, tudo no fim se resume a energia, trabalho mesmo, recursos para fazer essa energia ter uma transformação que se reverta em desenvolvimento social. Então, o Brasil teria tudo para ser um país autossuficiente energeticamente 100%, não depender de importar energia de ninguém, mas não é isso que acontece. A gente importa petróleo dos Estados Unidos, a gente importa vários outros insumos que não deveria. A mesma coisa acontece, por exemplo, na África. A África também tem um histórico de exploração muito grande, porque lá tem muitos recursos energéticos e muitos recursos de minério. E o desafio da energia e de utilizar aquilo que você falou, o Brasil é bom nessa energia, então o Brasil vai ter essa energia. Os Estados Unidos é bom nessa energia, vai ter essa energia. A África nessa energia vai ter essa energia. Na África do Sul, na África subsaariana, no norte da África. Aí você pega ali a Oceania. Se existisse, sei lá, igual a galera gosta de brincar, se a gente morasse na Matrix e o programador da Matrix resolvesse jogar direito, fosse não, vou fazer esse planeta desenvolver o melhor que ele pode, aí isso talvez fosse possível, mas na realidade o que acontece é a grama do vizinho é mais verde, eu quero ela pra mim. Então os países que têm capacidade de roubar a energia do outro vai roubar, porque é assim que a vida funciona de consumir outra vida. A vida só se propaga através de outra vida. Não tem como você sobreviver sem consumir vida. Pensa só, você não come pedra, não existe nenhum alimento que não seja vida. Todos os alimentos que a gente consome são vida. E assim, pra ter a vida, você tem que ter a morte, né, das outras coisas, né? Exatamente. Então, assim... Começar lá na decomposição, né? Exatamente. O ser humano ainda não se enxerga como uma espécie única que o principal inimigo é a extinção. O ser humano se enxerga igual um bando de leão, enxerga o outro bando de leão. É um concorrente. Vamos massacrar, entendeu? E o uso potencial máximo de energia seria necessário coesão, seria necessário cooperação, seria necessário coletividade. E o ser humano não é desenvolvido, não é distribuído dessa forma. A gente não tem um mundo onde o principal objetivo é o vencer a extinção que está por vir dos seres humanos, porque tudo tá fadado à extinção, toda a vida tá fadada a evoluir, né? Então, humanos deixaram de existir, assim como os neandertais deixaram e os australopitecos antes deles, sei lá se essa ordem mesmo. Vai chegar um momento que o Homem sapiens não vai ser mais a vida complexa, mais inteligente do planeta, mas a gente pode postergar isso o máximo que a gente conseguir. Esse que é o nosso desafio. E para fazer isso, a gente precisa dominar as energias que estão disponíveis no planeta Terra. Seja ela através do magnetismo, seja ela do Sol, seja ela do petróleo, seja ela da queda da água, da gravidade, da maré, não importa. Existe muita energia potencial na Terra. E o ser humano não está utilizando tudo que ele poderia na nossa atual barreira tecnológica por falta de organização social. Agora, não dá pra gente dizer também que a barreira tecnológica que o ser humano está hoje seria muito maior se existisse essa organização social. Isso eu não sei. Eu acho que essa barreira tecnológica que eu te falei, se uma das coisas, essa grande desigualdade gera a criação de coisas excepcionais, extraordinárias. Porque uma pessoa que tem muito dinheiro para gastar, ela vai até o infinito para fazer uma coisa que não faz sentido para uma pessoa normal. Então, assim, se tem um modelo de organização social que faria com que a gente chegasse numa barreira tecnológica de utilização de energia muito grande, é essa ultra concentração de poder que existe na Terra hoje. Imagina se os Estados Unidos fosse metade rico do que é, mas o Brasil, a América do Sul como um todo, a África como um todo, fosse 30%, 40% mais rica. Então, assim, as loucuras que os Estados Unidos fazem em corrida espacial não iriam existir. Porque eles não iam ter dinheiro para desperdiçar com isso, entendeu? Então, acho que a nossa barreira tecnológica em relação à utilização de energia, ela tá bem próximo do que é a nossa barreira mesmo, do aprendizado humano e desenvolvimento, porque é um modelo que favorece a extravagância, esse modelo social que a gente tem hoje. Talvez não é o modelo mais
inteligente naquela briga que a gente falou contra a extinção. Não é. Você pode criar uma coisa muito extravagante para poucos, que não vai ter um efeito muito grande se pensar em larga escala, mas é extravagante. Então, assim, de todas as extravagâncias que já foram inventadas por essa loucura de desigualdade dos países que existe hoje, nenhuma superou o petróleo ainda, entendeu? Esse que é meu ponto. O mundo poderia ser muito melhor em relação a como a gente usa as energias que já estão disponíveis. No entanto, na utilização de energias não tradicionais, o mundo avançou muito desde a Segunda Guerra Mundial, principalmente, quando começou essa ultraconcentração de poder em 2, 3 potências. E uma potência principal, que é os Estados Unidos, né? Então, assim, é uma coisa a se pensar como tudo está interligado, como a forma como a gente absorve a energia que está ao nosso dispor. É muito mais do que uma barreira tecnológica, e como que essa barreira social também nos faz gerar energia que seria impensável se a sociedade fosse organizada de uma forma menos extravagante, assim. Muita gente se ferrando para muito poucos poderem fazer coisas que são inimagináveis. Aquela coisa de como que as lentes que a gente enxerga o mundo, ou que o mundo é moldado, digamos assim, né? Porque a gente não tem essa visão de, igual você falou, de conservar como espécie, de preservação. Fica todo mundo nessa competição selvagem, né? E se a gente tivesse essa visão de preservar a espécie, a gente ia economizar os recursos. Sim, ou usar eles de forma mais inteligente. Eu não acho que o desperdício de recurso para fins de evolução de paradigma seja uma coisa ruim, sabe? Você, por exemplo, gastar 500 litros de gasolina para desenvolver um motor que vai ultrapassar a atmosfera da Terra na metade do tempo, é uma coisa legal. Ok. Agora, você desperdiçar 500 litros de gasolina porque o filtro da indústria do país tal é 10% menos potente do que ele deveria, para essa indústria economizar 0,2% do faturamento e isso reverter em lucro pro acionista $1 milhão por mês, eu já não acho legal, entendeu? Uhum. Então, assim, o problema não é o desperdício, o fim daquele desperdício. Se o fim daquele desperdício for a queda de um paradigma, pra você fazer uma coisa mais evoluída do que você tem atualmente, ok. A energia tá aí pra ser gasta mesmo, sabe? Pra ser transformada. É pra isso que a evolução é assim. Agora, tem que ver se esse gasto exacerbado de energia, ele tá tendo um propósito evolutivo ou involutivo. Se você tá realmente gastando por gastar, tem um propósito. Por exemplo, uma corrida de Fórmula 1 é um desperdício de recurso do ponto de vista racional na ponta do papel. Existem carros que andam e fazem a volta do circuito por muito mais barato e muito menos recursos. Mas é um esporte que eleva o gasto de energia ao máximo, um esporte que desenvolve várias outras tecnologias que alimentam o mundo inteiro. Então não é um desperdício de energia, de recursos, a Fórmula 1, o MotoGP ou qualquer esporte de alto rendimento a motor, por exemplo. Eles estão desperdiçando para evoluir, para aprender, para desenvolver. Agora, você pegar... De forma subjetiva, é um investimento, né? Sim, agora você pegar, por exemplo, a frota dos Estados Unidos, que tem uma porcentagem bizarra de carros com motores 5.0 que faz 2 por litro pra andar uma pessoa, aí é um desperdício imbecil, entendeu? Imbecil, com certeza. Você não tá ganhando nada com isso, a sociedade não tá ganhando nada com isso. É pura e simplesmente por demonstração competitiva de força, sabe? Extravagância. Organizar direitinho o que nós vamos fazer com a energia que nos é dada vai muito mais além de um simples conceito de isso é desperdício e isso não é desperdício. O desperdício não é você utilizar a energia da melhor maneira e mais econômica possível, né? Que é o que a gente fala, que a natureza sempre tende ao equilíbrio. Então, teoricamente, a melhor forma de você usar energia seria de forma equilibrada, né? E qualquer coisa que não fosse isso seria desperdício. Mas eu discordo dessa premissa. Eu acho que você gastar para além do equilíbrio, querendo mudar de paradigma, de local de tecnologia que você tá no momento, é válido. Só não é válido fazer isso sem propósito, simplesmente porque não faz sentido o cara ter um carro 5.0 para fazer um trajeto de 6 km da casa dele pro escritório e gastar 2 litros de diesel por quilômetro, sabe? Não faz sentido. Só porque o cara acha bacana ele tem uma caminhonete. O cara é um produtor rural que carrega vaca, beleza. Ele pode ter a caminhonete que ele quiser e carregar o tanto de vaca, ou sei lá, minério. Mas assim, tem um propósito, sabe? Tem um propósito. Se o
propósito é um esporte, beleza. Agora, pura e simplesmente demonstração de status social é desperdício de uma coisa que é muito valiosa, como a gente tá vendo aqui, que é energia. Então é uma coisa a se pensar. Não é questão de comunismo ou capitalismo, é questão de como a sociedade está utilizando o que nos é ofertado pela Terra, que vai acabar, eventualmente vai acabar. As condições da vida humana existirem no planeta. Até o próprio Sol vai acabar, né? Que é o proveniente de toda a energia. Sim, mas né? aí é uma coisa assim, muito à nossa frente, né? A gente já vai ter acabado antes, se autodestruído antes. É outra escala, tempo geológico, é diferente. 5 bilhões. Agora, se o ser humano continuar nessa loucura aí que tá rolando, talvez a gente encurte esse período de extinção do ser humano em milhares de anos. Então, assim, uma brincadeirinha errada geopolítica aí da Rússia e dos Estados Unidos, por exemplo, você dizima aí 50% da população mundial. E recuperar isso não é rápido, sabe? Não é rápido. Os impactos disso não vai recuperar rápido. Pra nós humanos, pra Terra é de boas, a Terra vai continuar aí. A Terra viveu 4,5 bilhões de anos sem o ser humano. A gente tá aqui não tem 10 mil anos. Então, o que é ser humano perto da Terra? Agora, o ser humano tá modificando, não modificando a Terra, mas modificando o ambiente a qual ele tá inserido na Terra. A gente tá fazendo isso a troco de quê? Aonde que nós estamos chegando com isso, sabe? Eu não vejo o mundo convergindo para uma coisa mais evoluída do que o que a gente tinha, sei lá, 50 anos atrás. Então isso é uma coisa para ligar um alerta. Em 100 anos a gente evoluiu muito pouco no que se diz respeito à propagação da vida de qualidade, né? Aumentou muito a população, mas a qualidade de vida, pela oferta de energia que tem na Terra, ela não... Então, eu acredito que quanto menos a gente degradar da energia, maior vai ser a qualidade de vida que a gente vai ter. Como assim? Igual, por exemplo, se a pessoa tem que fazer um deslocamento de 6 km, aí ela pega o carro dela e vai, né, o boi, pega aquele boi, vai lá, confortável dentro do carro. Ela tá degradando muita energia em termos de entropia, né? Sim. A gente pega a energia que veio do sol, que transformou, que chegou no petróleo. Então, é engraçado que você olha pro quadro do mundo hoje, você vê essa ligação direta, assim. Quanto mais desenvolvido o país, menos desperdício de energia tem no dia a dia de deslocamento, de não sei o quê. Então, o transporte coletivo é melhor, as pessoas usam mais bicicleta, elas usam mais carona. Enfim, quanto mais desenvolvido o país e mais próximo de chegar numa sociedade organizada, né? Mais organizada, não sei. Menos se vê desperdício de energia e recursos. Não, então essa que é a relação que eu faço. Eu acredito que a qualidade de vida das pessoas é maior nesses casos. Claro. Quanto mais você consegue economizar energia, mais qualidade de vida você tem. Tem até uma lei física com isso, é a lei do menor trabalho. O menor trabalho é sempre a melhor opção para a vida, digamos assim. Então é melhor você conseguir carregar 100 quilos com um carrinho de mão do que ir arrastando ele no chão. Você vai estar gastando muito menos energia. Os dois é carregar 100 quilos, sabe? Mas um gastou muito menos energia. A sua vida foi muito melhor com um carrinho de mão, que te economizou muita energia para carregar aqueles mesmos 100 quilos, entende? Então, assim, é o mesmo deslocamento diário, mas um tá gastando muito mais energia que o outro. Isso cobra seu preço, sabe? Então, é indissociável você pensar a forma como a sociedade gasta energia e o quão perto ela tá do seu desenvolvimento potencial daquilo que a gente falou de postergar ao máximo a nossa extinção. Então, se todos os países fossem iguais aos países desenvolvidos, a gente já tá gastando muito menos recursos do que a gente gasta hoje, entendeu? Isso é fato. Agora sim, existem muitos países desenvolvidos também, eu preciso fazer esse adendo para depois não me taxarem de eurocentrista, mas muito do que esses países fazem é porque eles estão exportando o desperdício de energia para outros países. Então, nem tudo são flores. Muita coisa lá é subsidiada por outro país pagar a conta, né, da sujeira. Exatamente. Então, não dá pra gente ficar também romantizando os países desenvolvidos na bicicletinha elétrica, sendo que o cara tá roubando diamante numa África subsaariana, sabe? Então, assim, é por isso que eu falei, o ser humano não se enxerga como espécie. É muito interessante a gente analisar do ponto de vista filosófico como que uma certa sociedade conseguiu chegar naquele ápice de organização social, mas é importante a gente ver o macro também, o que foi utilizado nesse grande emaranhado de fatos para aquela sociedade conseguir ser o que eles chegaram a ser no uso o mais correto, sei lá, talvez possível de energia. Que há 30, 40, 50 anos atrás não era assim. A Europa hoje tem mais árvore do que tinha há 100 anos atrás, que quanto mais desenvolvendo você
mais envolvido você fica, menos você precisa tombar a árvore. Você consegue aproveitar melhor os recursos que estão ao seu redor, que é a coisa ideal, né? Você utilizar o máximo possível. Por exemplo, do abacaxi você pode fazer um suco, mas você pode fazer um suco, usar a casca, fazer um adubo, usar o não sei o que, fazer outra coisa. Não, eu percebo isso. A gente joga fora a energia. Joga Fora. Obrigado, pessoal. Boa noite. Pois é, tem que Espero que tenham gostado. Tem que despedir. E é isso aí. Conserve energias. Conserve energias. Que é muito importante. Pessoal, muito obrigado. Então, não sai da linha não, eu vou pausar aqui. Quer falar mais alguma coisa? Quer finalizar? Não. That's it. Vou economizar energia. Vou economizar energia. Forte abraço, é nóis.